Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esta edição do Fala Quem Sabe, o podcast que só conversa com quem tem algo realmente interessante para dizer. Bom, depois de um tempo ausentes para uma revisão editorial e técnica, o Fala Quem Sabe está de volta, e agora para ficar. E recomeçamos essa nova fase com uma polêmica. O jornalismo está em crise? Muitos jornalistas afirmam que sim e culpam a tecnologia, essas novas tecnologias que chegaram junto com a internet. Alguns, mais pessimistas, dizem até que o fim do jornalismo está próximo. Será? Eu tenho lá minhas dúvidas, ou melhor, muitas dúvidas. Para esclarecê-las, o Fala Quem Sabe foi conversar com a jornalista, professora e coordenadora do curso de jornalismo da FAAP, Edilamar Galvão, a quem desde já agradecemos pela participação. Ela rema contra essa maré pessimista, assegura que o jornalismo não está em crise. E mais, que as novas tecnologias abriram portas que revelam oportunidades para todos os profissionais da área. Edilamar Galvão disse isso e muito mais. Os que sonham em ser jornalistas e os jornalistas que têm pesadelos com este momento não podem deixar de ouvi-la com atenção. Boa audição com o nosso podcast, ok? Abraços a todos e até a próxima. Desde a extinção do diploma e depois com o surgimento das tecnologias, e agora com a inteligência artificial. E eu pergunto para a senhora, professora, já dando início e agradecendo a sua presença aqui no Fala Quem Sabe, o jornalismo está em crise, professora? Eu tenho repetidamente discordado dessa afirmação. Eu há muito tempo que digo que não é o jornalismo que está em crise, nem a profissão, é o modelo de negócio. E eu acho que são coisas bem diferentes. Eu sempre, assim, me pareceu um paradoxo perceber que a gente está ingressando, né? A gente, num mundo, ingressando não, estou usando a palavra, que nós ingressamos com a Revolução Industrial, cada vez mais no mundo da informação, e que esse mundo da informação se complexifica, se intensifica numa velocidade crescente, e como é que a gente não vai prescindir, como é que nós vamos prescindir de um profissional especializado em informação? Então, me parece que o mundo cada vez mais precisa de profissionais especializados no mundo da informação e da informação jornalística. O mundo da informação é um mundo variado, mas a informação jornalística, ela para mim, é uma demanda crescente. No entanto, o mercado, chamado mercado de jornalismo, até os anos 90, ele era concentrado no modelo revista, rádio, televisão. O advento da internet no Brasil, em 96, ele colocou em crise, na verdade, naquele momento, quem detém o poder de veicular a informação. Então, e também a internet e as empresas que foram surgindo na internet começaram a representar uma concorrência que a televisão, o rádio e o impresso nunca haviam experimentado. Então, isso chacoalhou muito as estruturas que nós conhecíamos. E as redações de jornais que nós conhecíamos, né, dos grandes jornais, aqui em São Paulo, Estadão, Folha, no Rio de Janeiro, Globo, elas foram diminuindo diante do fato de que a publicidade começou a ser drenada para o meio digital. Mas eu acho que ninguém leva em conta que outros postos de trabalho e outras iniciativas jornalísticas começaram a surgir e se multiplicar.
Então, a gente tem, em vez de a gente ter uma mídia de massa, a gente tem uma massa de mídias agora, por assim dizer, né? Essa é uma expressão que já é corrente. Então, eu não acho que jornalismo entrou em crise, mas eu acho que mudou o modelo de negócio, mudou a atuação do jornalista, mudou a expectativa que alguns profissionais tinham, e que eram poucos, do ponto de vista percentual, do, que é a era, por exemplo, dos grandes salários no jornalismo, né? A gente tem visto isso se modificou. E eu acho que isso, particularmente, tirando algumas raras exceções, é algo que não tem volta. Então, eu acho que o que está acontecendo, a gente está vivendo uma transformação do modelo de negócio. Olha, mal comparando, mas é como se você, por exemplo, no fim da era da tipografia, achasse que o jornalismo está em crise porque o tipógrafo não vai mais atuar. Entende o que eu estou dizendo? Eu entendo, entendo, mas diferentemente desse seu exemplo, né, o Diário Popular ainda estava no linotipo ali e a Folha, o Estadão já estava numa gráfica offset, né, e ele trabalhando com comitente próximos, inclusive, né. Então, houve um tempo de adaptação a tudo isso, coisa que não deu com a internet, com a chegada da internet, com esses novos veículos, né? Eu acho que foi uma surpresa, os veículos não estavam preparados para esse impacto. E aquele jornalismo tradicional que era feito, né, que ainda segue sendo feito por alguns, né, ele não conseguiu, por exemplo, acompanhar o passo. Então, mas é que esse jornalismo, ele também tinha uma hegemonia sobre as vozes que era bastante problemática também, né? A gente tem uma história de um jornalismo com muito pouca representatividade. Então, assim, a, o fim dessa era dessas empresas, ele também significa que havia uma demanda de escuta, de produção, de representatividade de determinadas falas, que esse jornalismo, com todos os méritos que ele pôde ter, ele tinha muitos defeitos, né? Então, assim, a gente vê hoje uma pluralidade de iniciativas que existem no reino da internet e que dão o lugar de fala para determinadas vozes que não eram contempladas no jornalismo tradicional. A gente tem iniciativas que são jornalísticas, que são tocadas em frente por jovens, jovens da periferia. A gente tem a Ponte Jornalismo, a gente tem a Alma Preta Jornalismo, que são duas iniciativas super interessantes, realizada e conduzida por jovens que entendem que tem uma parte da realidade que sempre foi deixada de fora por esse jornalismo, que nunca se preocupou verdadeiramente com representatividade nos seus quadros. Então, eu vejo com muita parcimônia essa crítica de que, ai, nossa, o jornalismo está decadente, ou o jornalismo está sofrendo uma crise. Eu acho que se o jornalismo está sofrendo uma crise, ele não está sofrendo só uma crise no modelo de negócio, mas também está sofrendo uma crise moral, está tendo que rever seus procedimentos, rever os seus princípios, rever uma série de coisas que precisam ser revistas. Eu não estou querendo dizer com isso que nós estamos no paraíso que antes nós não estávamos. Também não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo veicular uma opinião super otimista sobre o momento que nós estamos vivendo. É que eu sou alguém que sempre vê com muita desconfiança a afirmação de que no passado alguma coisa foi melhor do que no presente. Porque eu acho que, em geral, nada foi melhor do que no presente, e as coisas que foram melhores no passado, elas foram melhores, talvez, para muito poucas pessoas. Então, você pode falar assim de um ensino público que era muito bom no passado,
mas que estava ao alcance de quem? Era o ensino público ao alcance de poucas pessoas. Isso justifica que o ensino público hoje, por exemplo, não tenha qualidade? Não, não justifica, mas isso também não salva o passado. É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Então, assim, eu acho que se praticava um jornalismo com mais conforto, por uma ausência de concorrência, mas que também, por essa ausência de concorrência, não se preocupava com questões que eram importantes de serem trazidas ao debate da redação. Hoje, as redações discutem se tem mulheres na direção, se tem negros nos seus quadros, isso não se discutia antes. E essa discussão, ela não apareceu pela bondade das redações. Essa discussão apareceu por uma pressão social que veio e que foi veiculada pelas mídias digitais. Você entende? Então, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios, é um cenário difícil sob muitos aspectos, do ponto de vista, principalmente, da desinformação, que ganhou uma nova escala, mas eu não acho que é um cenário especialmente difícil do ponto de vista da colocação do profissional de jornalismo. Porque essa não é uma questão do profissional de jornalismo, essa é uma questão contemporânea que diz respeito a todas as profissões, né? Da mesma maneira que não se tem uma expectativa de uma colocação profissional para um jornalista de um determinado modo hoje, não se tem se você faz medicina, direito, assim, o mundo do trabalho mudou. Então, o desafio que está colocado para o profissional do jornalista, do jornalismo, eu penso que está colocado para. Acho que os jovens hoje vivem, e a gente fala pouco disso, os jovens que fazem uma faculdade e que têm expectativa de ingressar no mercado de trabalho, sob muitos aspectos, eles vivem um mundo muito mais desafiador do que o que nós vivemos, né? Então, há poucas décadas, fazer uma faculdade era garantia de colocação profissional. Isso não é verdade hoje, não é verdade para mais ninguém. E eles, assim, e esse já é o mundo no qual eles nasceram. Então, realmente eu acho que a questão que o jornalismo tem que lidar é o que vai fazer o jornalismo relevante. Essa é uma questão que a gente tem que discutir. E, dentre outras, se temos que discutir a questão da colocação profissional, não é do profissional de jornalismo, mas o que acontece num mundo em que, nós sabemos disso já há algum tempo, os procedimentos tecnológicos vão substituindo a mão de obra humana. Isso acontece até na medicina, né? Então, não é só no jornalismo. Eu acho que a nossa discussão é uma discussão de natureza do jornalismo. E, do meu ponto de vista, assim, eu sempre digo também para os meus alunos que o maior inimigo do jornalismo é o mau jornalismo. E uma outra questão complicada para o jornalismo é o jornalismo que se confunde com entretenimento. Então, acho que essas são as nossas questões principais. O jornalismo, o mau jornalismo, quando, né, que existe, né, existe o mau jornalismo, e o jornalismo que é confundido com programa de entretenimento, sim, no sentido. Então, se você vai fazer entretenimento e diversão, você vai fazer entretenimento e diversão, porque uma coisa é você cobrir entretenimento de uma maneira jornalística. Você pode cobrir entretenimento, mas você não pode se confundir com entretenimento quando você está cobrindo entretenimento, né? Então, eu acho Professor, que a discussão do... aquele jornalismo tradicional que a gente viveu até recentemente, ele está, obviamente, se transformando. E qual o caminho que a senhora acha que a gente vai seguir? Então, eu acho que
a gente vai seguir um caminho de buscar, de algum modo, essa especificidade do jornalismo. A grande. Acho que o que o jornalismo pode vender, que ele deve vender, é credibilidade, né? Então, assim, quando um jornalista erra, é complicado, porque toda a instituição é afetada pelo erro de um jornalista. Ainda mais se esse erro assume grandes proporções. Então, eu acho que o jornalismo tem que se fazer é se especializar no seu lugar. Eu acho que falta, assim, as redações investirem cada vez mais na comunicação dessa especialidade, que é checar a informação, se colocar para a sociedade nesse lugar. Olha, tem informação circulando aí no mundo o tempo todo, mas se você quiser saber se esse fato tem. Se ele é verificado, se ele é verificável, se algo aconteceu, é aqui com a gente que você tem que verificar isso. Então, eu percebo que existem alguns públicos que, na verdade, não conseguem diferenciar o local do jornalismo com o mundo da informação de uma maneira geral, entendeu? Recentemente aconteceu uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava ao lado de algumas pessoas um pouco mais velhas e de formação um pouco mais simples, que estavam com o celular e elas estavam, na verdade, no Google, no buscador. E quando você está no Google, o Google ele oferece para você vários conteúdos. E essas pessoas, sabendo que eu sou jornalista, começaram a me mostrar, a rolar o celular delas e me perguntar, mas olha o que está dito aqui. Para elas, tudo aquilo era jornalismo. Aquilo foi tão interessante de ter vivido que eu virei para essas pessoas e falei assim, olha, mas esse lugar que você está entrando aqui, aquele, isso aqui não são sites jornalísticos. E essas pessoas me falaram assim, ah, não? Falei, não, não são. Ah, mas parece aqui. Eu falei, pois é, mas não é. Então, você precisa. Aí falei, olha, se você quiser, falei com essas pessoas, olha onde que você tem que ir aqui. Tem esses aplicativos, você tem que ir aqui, ver aqui. Aqui tem um aplicativo. Entra aqui, ó, no UOL, na Folha, no G1, foi mostrando onde tinha. Mas o que me chamou mais a atenção foi o fato de que essas empresas de tecnologia, elas têm que se responsabilizar por categorizar os conteúdos que elas oferecem. Você entendeu? Isso sim é um desafio. As gigantes de tecnologia, eu acho que esse debate a gente tem que fazer. Olha, vocês têm que categorizar, sim, as empresas jornalísticas e deixar claro para o consumidor da plataforma que o que não é jornalismo. Nem que você crie um selo para aquilo que é jornalismo, entendeu? Eu acho que assim, a gente está num momento de discutir alguma coisa que os jornalistas e os veículos de comunicação detestam aqui no Brasil só falar no assunto. A gente precisa discutir regulação da mídia. A gente precisa discutir autorregulação. Eu acho que a gente precisa pensar se não é necessário haver um órgão formado por jornalistas e sociedade para olhar para o mundo da comunicação e ter algum poder de regulação sobre esse tipo de veiculação. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação e de aprendizado de uso. Essa situação que eu estou te narrando me chamou a atenção para isso também. A transição entre aquele mundo da televisão em que acabava a novela, começava o jornal,
né, em que eu recebia em casa o jornal, Folha, o Globo, a Gazeta, etc., em que esses limites estavam um pouco mais claros para os consumidores de informação, né? Mesmo nas páginas de jornais, a diferença entre o que era publicidade e jornalismo era mais clara. Hoje, como uma evolução da comunicação, por exemplo, na publicidade, a gente vê que muitas empresas produzem aquilo que chama-se informe publicitário, ou seja, são conteúdos publicitários, mas produzidos para parecer em jornalismo. E isso confunde de novo esse limite entre o que é informação, publicidade e entretenimento. Quer É dizer, o e ao publi mesmo tempo. editorial. Hã? É o publi Mas se editorial. você pensa no informe publicitário, né? Por que o informe publicitário quer parecer com jornalismo? No fundo, porque a publicidade quer ainda se valer de uma tradição que é o quê? A credibilidade que a informação jornalística tem, né? Então, se eles usam essa estratégia, é porque, de algum modo, a informação jornalística ainda transmite mais credibilidade. Então, muitos conteúdos querem se confundir com a informação jornalística por causa justamente da credibilidade. O que está associado ao jornalismo é que a informação jornalística, em tese, deve ser uma informação desinteressada, né? Do ponto de vista da publicidade, do poder político, né? Ou interessada simplesmente no bem público, no interesse público, né? Ela não é essa a credibilidade do jornalista, né? Então, assim, se eu vou apresentar um produto novo que está surgindo no mercado, e isso também é jornalismo, eu estou apresentando um produto pelo interesse do público saber desse novo produto. Então, eu acho que o caminho do jornalismo é cada vez mais conseguir investir na correção do método jornalístico e conseguir comunicar para o público essa identidade. Mas a senhora acha, por exemplo, que os veículos tradicionais estão buscando esse caminho que a senhora aponta? Olha, eu acho que sim, pelo seguinte motivo: diante do contexto da desinformação, né, que é algo assim, a expressão fake news, ela começou a se popularizar aqui no Brasil ali por volta de 2016, final de 2016, 2017. E aí o advento da profissionalização da desinformação, né? Porque a questão é que a desinformação, a mentira, ela foi profissionalizada, né? Então, você tem robôs produzindo. E se você tem robô, você tem alguém que fez esse robô, né? Então, a mentira e a desinformação, elas foram profissionalizadas. Existem grupos trabalhando para determinados poderes, determinadas pessoas que têm os seus interesses de produzir e fazer veicular essa desinformação. Então, o que a gente viu o jornalismo fazendo diante disso, né? Tendo que reagir ali a contrapelo. A gente viu surgir várias iniciativas de fact-checking, tanto dentro dos veículos de comunicação, assim como o G1 tem o Fato Fake, o Estadão tem o Verifica, e a gente viu surgir também em 2018 aqui no Brasil uma iniciativa incrível que é o Comprova, que é uma coalizão de dezenas de veículos de comunicação importantes, a Folha, assim, veículos informativos concorrentes, se unindo num projeto em que jornalistas de redações diferentes trabalham para verificar em desinformação, para que isso seja veiculado em todos esses veículos ao mesmo tempo, e também com esses profissionais trabalhando nessa iniciativa, desenvolvendo metodologias de verificação.
Então, acho que a gente está vendo tudo isso acontecer, né? A gente tem também, a gente viu surgir a Lupa, uma outra iniciativa que eu gosto muito também, que é Aos Fatos, né? São duas iniciativas jornalísticas importantes em que também pessoas mais jovens, compondo aí essas pequenas redações, vão produzindo conteúdos, iniciativas para as redes sociais, tentando disputar, né, nesse ambiente que é tão inóspito para o jornalismo, porque essa que é a verdade. As redes sociais se constituem como um ambiente inóspito para o jornalismo, mas eu acho que iniciativas como essas estão se colocando ali no campo de batalha. Professora, qual a expectativa hoje do jovem que entra na faculdade? Eu me lembro que quando eu comecei, eu me formei na Casper Liber, então eu queria trabalhar no Estado, trabalhar numa rádio Bandeirantes, são veículos que primeiro que eu lia bastante, a Folha, Estado, depois e rádio, eu cresci ouvindo a rádio Bandeirantes, então eu sonho quando profissional era trabalhar nesses veículos. Hoje, diante dessa play que a gente tem de veículos, de formas de se fazer jornalismo, quer dizer, qual a expectativa do garoto quando ele entra na faculdade? Ele quer fazer o quê? Ele quer trabalhar onde? Olha para você ver que interessante, né? Você acabou de falar. A gente tinha uma expectativa, e esse dia eu estava conversando isso com um colega jornalista da nossa época também. Eu falei para ele assim: ó, quando a gente se formou, a gente contava nos dedos os lugares que a gente podia trabalhar. Sim. Era claro, mas a gente contava nos dedos. Ou seja, então, assim, a gente tinha o sonho de entrar na, na Folha ou no Estado, né? Assim, nossa, a redação de um grande jornal, e para a maioria de nós que se formou até a década de 90, jornalismo mesmo era no impresso. Não sei Sim, você, mas é verdade. assim, até a década de 90, assim, era os estudantes que queriam fazer televisão era meio visto assim com maus olhos, assim, do tipo, não quer fazer jornalismo sério, né? O que era E um a preconceito. e a assessoria de imprensa sofreu um preconceito bastante grande. Nossa, aí então, nossa senhora, né? Mas, então, assim, veja, agora, sei lá, pode, claro, ainda haver estudantes que queiram ser repórteres de TV, e ser repórteres de TV hoje, por exemplo, na Globo, que é uma das mais antigas, né? Na Bandeirantes, na Band News TV, na Globo News, pode ser na CNN hoje. A gente tem que considerar que a gente também não tinha esses veículos, né? Então, eu não entendo que o mercado diminuiu. O mercado, aliás, eu fiz um desafio para o Dubs, na verdade, é o Dubs, que ele é o coordenador de um projeto no Brasil chamado Atlas de Notícia, que tenta encontrar, né, um projeto do Projor, que tenta localizar aquilo que eles chamam de desertos de notícias no Brasil, regiões que não têm nenhum veículo jornalístico de informação. Eu falei para ele assim: a gente, na verdade, deveria tentar mensurar o tamanho desse mercado ao longo do tempo. Eu acho que se a gente for objetivo, como nós jornalistas temos de ser, a gente vai ver que, numericamente, esse número de postos e de possibilidades de atuação, ele aumentou. Porque, de fato, um campo muito grande de atuação profissional para os estudantes de jornalismo, e eu vejo que alguns deles, pelo menos nossos alunos lá na FAP, aqueles que já se formaram, alguns seguiram esse caminho, é trabalhar nos departamentos de comunicação das empresas, que tem cada vez mais que fazer de empresas médias e grandes, né, que precisam se comunicar com o público e que precisa, às vezes, fazer gestão de crises, né? Então, o jornalista, ele tem essa possibilidade de atuação nas empresas que não são de comunicação, empresas médias e grandes, de uma maneira geral, que tem uma necessidade
de ter um departamento de comunicação para prestar contas, muitas vezes, à própria sociedade. Essa é uma possibilidade. Além dela, as iniciativas digitais, como essa que eu disse, né? A gente tem, a- além dessas que eu citei, tem uma que eu gosto, que é especializada em direito, cujo nome me foge agora, não é o Conjuro. E até e eu acho que o modelo de negócio deles funciona tão bem, dessa cujo nome eu estou me esquecendo agora, que eles têm um paywall, que se você não paga, você não lê. E eles já existem há muito tempo. Então, assim, eu não sou um jornalismo especializado, né, na internet, na área de direito, e que funciona muito bem. Então, acho que hoje eu percebo que os alunos que fazem jornalismo, eles, eles têm expectativa de que, e muitos deles têm a expectativa de criar negócios independentes, né? Além disso, eles têm a expectativa de desenvolver algum produto que seja de informação e que eles acham que eles consigam levar à frente. Mas a gente tem de tudo, a gente continua tendo o aluno que entra na faculdade fascinado por esporte, querendo ser jornalismo esportivo, a gente continua tendo os alunos que querem trabalhar como repórter de TV, a gente continua tendo alunos que querem trabalhar no rádio, a gente continua tendo alunos que querem trabalhar em revista, e há revistas. Eu acho que o que não há, e que faz a gente, do meu ponto de vista, ter uma avaliação errada do mercado, é que existem muitas iniciativas jornalísticas que não alcançam mais um grande público e que não são tão conhecidas, mas existem, estão remunerando, têm seu público, estão funcionando, estão de pé, sabe? Isso, a senhora acha que de alguma forma compete com o veículo tradicional? Eu acho que o contexto das mídias digitais compete com a mídia tradicional. Eu acho que não individualmente, mas eu acho que o contexto, sim. Esses dias eu estava observando a Raquel Sherazade. Sim. Ela está tentando ser um canal de informação. Eu fui ver as redes dela esses dias, enfim, tem ali um histórico, e tenho percebido que não é só o estudante, mas os profissionais que têm saído dos veículos tradicionais e que fizeram carreira nesses veículos tradicionais. Muitos deles também estão tentando produzir. O Tramontina, antes de entrar aqui na CNN, ele também desenvolveu, não sei se ele vai desistir do canal do YouTube, que ele tinha começado a operar e a fazer reportagens na cidade de São Paulo, mas ele também tinha começado a fazer isso. Não sei se ele vai largar a mão agora que ele foi contratado para desenvolver esse projeto novo na CNN. Então, acho que as, as plataformas digitais, elas são, para muitos, uma oportunidade de desenvolver algum tipo de produto jornalístico que pode ou não emplacar, a depender aí da originalidade, da criatividade, da sorte, da relevância, do empenho de algumas pessoas que conseguem colocar uma infraestrutura nisso. Eu me lembro, e às vezes vai dar certo, outras vezes não. Eu vi que, eu me lembro que, assim, eu observei há alguns anos atrás a Maria Gabriela tentar produzir um canal independente para ela no YouTube, que eu vi que não foi alguma coisa que teve vida longa, não emplacou, né? Não emplacou. Então, eu acho que a gente tem a sensação de que talvez já tenha passado muito tempo, mas foi em 96, né? Vai fazer 30 anos, né? Vai fazer 30 anos. 30 anos, a gente sabe que é pouco, historicamente. É que nós estamos vivendo transformações que são cada vez mais velozes, né? A gente viu nascer e morrer o Orkut em uma década, Exato. né? Aproveitando que a senhora mencionou o Orkut, a senhora acha que as redes sociais competem com os veículos de comunicação? Ah, mas isso sem dúvida nenhuma.
Isso, sem dúvida nenhuma. Competem e é uma competição desleal, é uma competição muito desleal. Que essa é uma das discussões que a gente tem que fazer, que tem a ver com aquilo que eu mencionei antes, de tentar compreender qual é o lugar, qual é o papel, qual é a responsabilidade, qual é a dívida dessas plataformas com os veículos de informação. Porque essa discussão é até, de um certo modo, antiga, porque o que Facebook, Google, YouTube se especializaram em dizer é que eles não produzem informação, Bom, eles na veiculam. Austrália isso já mudou, né? Porque na Austrália É, eles pagam, né? pois é. Então, porque não dá para sustentar essa balela. Sim, Porque, por isso que eu estou falando que é uma concorrência desleal. Porque eles são um parasita nesse sentido, entendeu? Né? Eles colam lá eles sugam o sangue dos veículos de informação, não remuneram nada por isso, e no final corre o risco de matar, né, o veículo. Então, eu acho que concordo, é uma concorrência desleal, porque se veicula ali nas suas plataformas, eles são remunerados, sim. mas as plataformas não, quer dizer, não é que não são de nenhuma maneira, né? A gente sabe que, não posso falar uma inverdade, existem negociações, mas o que eu estou dizendo é que essas negociações, elas passaram a surgir justamente a partir do momento que se passou a constatar essa concorrência desleal, é isso que eu quero dizer. E eu acho que a gente precisa avançar mais nisso. Eu queria só voltar num ponto que a senhora colocou e que eu acho que mereceria uma discussão mais aprofundada e séria, né, que é da autorregulação da mídia, né, que é uma proposta antiga, ela existe em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aqui os veículos vêm com uma censura, como um modo de censurar a mídia, o que não é verdade. Né? O que se vai Não, se cobrar é não, a habilidade, a seriedade, essa coisa toda. A senhora acha que, em função desse momento tão especial que a mídia vive hoje, né, com essas mudanças que estão acontecendo, a senhora acha que existe algum terreno fértil para a gente poder trazer essa discussão e tê-la com seriedade, com profissionalismo, sem paixões e sem o indivíduo pensar no negócio dele? Por exemplo, a Folha, ela hoje não vende notícia, o que fatura é a maquininha, essa coisa toda, aquela moderninha. Então, a senhora acha que a o gente... grupo, no caso, né? O grupo Folha, mas acho que a É, gente tem que ter cuidado em distinguir o grupo de comunicação do jornal. O mas a jornal, gente... até onde a gente sabe, há uma obrigação ali do grupo de que o jornal seja autossustentável. A informação que eu tenho lá de alguns dirigentes é de que o grupo Folha, de fato, não lucra, né? A Folha não é um fator de lucro, mas se exige que a Folha consiga pagar suas contas. Então, acho que tem. E aí, e a Folha, dentro do grupo Folha, apesar de não ser a sua maior fonte de renda, ela tem um lugar estratégico ali, que não é só familiar, enfim, de, de influência mesmo. Acho que ali tem um caso um pouco complexo também. Mas a senhora, voltando para a questão, a senhora acha que existe espaço para a gente discutir a regulação da mídia? Eu, assim, eu acho que a gente precisa criar esse espaço. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais disso, tem que se associar mais no âmbito das universidades. É, eu não te diria agora que sei, não sei um caminho, mas eu acho que essas coisas começam com a gente falando delas, pensando, propondo, mas acho que, paradoxalmente, a desinformação pode ser o solo propício para que a gente fale disso, entendeu?
paradoxalmente, ou seja, a desinformação é nosso inimigo comum, Sim. né? Então, assim como aconteceu durante a pandemia, uma coisa totalmente inusitada, né? Quando o Bolsonaro passou a exercer uma tem, passou a negar os fatos, os números da Covid, os jornais, os veículos de comunicação, diante da dificuldade de conseguir esses dados do governo, fizeram uma coalizão para poder contornar. Assim, a gente nunca imaginaria a, a Globo, no Jornal Nacional, o G1, o Estadão, a Folha, todos esses, né, jornalistas, veículos de comunicação concorrem pelo furo jornalístico. E ali se tinha um inimigo comum, as pessoas, né, os veículos precisaram se unir para garantir a informação de quantas pessoas tinham sido infectadas a cada dia, né? Porque o governo estava evitando de todas as maneiras que essa informação chegasse ao público. Então, nesse sentido que eu estou querendo dizer, eu acho que o fato de que existe, do outro lado, uma profissionalização da desinformação pode ser o gatilho para a gente pensar que precisa de uma autorregulação da mídia, entendeu? Que essa autorregulação ela poderia combater as pessoas que profissionalmente estão produzindo desinformação. Do jeito que está, eu acho que era melhor isso do que o governo decidindo o que é ou não desinformação. Agora, a senhora acha que desinformação e rede social, elas são coisas vinculadas? São, na medida que a desinformação encontrou nas redes sociais o caminho para chegar ao público. Né? Então, eu não acho que a mentira veiculada por determinados interesses, está aí O Diabo na Água Benta, aquele livro não é do Peter Burke, acho que você sabe o livro que eu estou falando, me fugiu o nome do autor, mas ele conta a história dos libelos no século XVIII, na Inglaterra e na França, e como é que isso destruiu o antigo regime, que acabou sendo uma coisa boa, mas, de qualquer maneira, ele mostra ali a produção e a circulação de mentiras. A gente tem, historicamente, a gente pode ver que mentiras foram veiculadas na história. Mas as redes sociais, as plataformas digitais, elas deram um contorno totalmente novo para isso. E elas foram o solo super fértil, o caminho rápido e fácil para que muita gente se profissionalizasse em produzir desinformação. A senhora enquadraria o caso da escola base nesse mesmo universo de fake news? Não, não é. Não é a mesma coisa. Como é que a senhora coloca? Ali a gente tem um caso de erro jornalístico e não de informação produzida, preparada, projetada desde o início de maneira mal intencionada e para atender certos interesses. A desinformação, ela não tem autor. Isso é uma característica dela. Então, erro jornalístico existe, mas ele tem endereço, né? Ele tem endereço, ele tem autoria, ele pode ser reparado, ele pode ser localizado. Mas, mais do que tudo, o erro jornalístico, enquanto um erro cometido, ele não foi planejado. A desinformação era planejada. Ela já nasce para ser mentira. Sim, mas, professora, aproveitando então, a história do bebê diabo seria uma fake news? A senhora sabe dessa história, né? Do Notícias Populares. Esse é um case Eu maravilhoso. sei que é um case, mas assim, eu não tenho. Eu lembro muito vagamente dessa história, mas eu não lembro com precisão para poder comentar.
Então, ele foi, na verdade, nasceu uma criança com uma deformação, né, lá em São Bernardo, num hospital em São Bernardo, foi chamado o jornal para cobrir isso e tal. Aí voltou para a redação, a notícia não era muito importante. Daí decidiram criar uma história. E aquilo teve uma repercussão fantástica daquela história que ela ficou durante um mês acontecendo aquilo. O bebê diabo está circulando pelos telhados, o médico que perdeu a fala quando viu o bebê diabo. Quer dizer, cada dia tinha uma história nova e aquilo virou quase que uma novela, né? E estampado na primeira página dos jornais. Mas foi uma história inventada e estampou a capa do jornal durante um mês, né? Então, isso, como você bem disse, você já nomeou, isso foi uma história inventada, e diante do fato de que naquela época, assim como hoje, não existe nenhum tipo de autorregulação, né, aquilo possivelmente correu sem que nenhum, sem que tivesse sofrido algum tipo de censura. Isso quando eu te falei há pouco tempo atrás nessa nossa conversa, eu falo, um dos grandes inimigos do jornalismo é o mau jornalismo. Isso aí é mau jornalismo. Agora, professora, a senhora falou, a gente falou da escola de base, né? Escola base, um erro jornalístico, mas ele foi E é um cometido. erro jornalístico que a gente tem que. É um erro jornalístico, mas a gente tem que lembrar o contexto também, né? Eu gosto muito de uma frase do Otávio Frias, falecido Otávio Frias, que diz assim: jornalismo não se faz com boa intenção, jornalismo se faz com método, né? Ou boa intenção não faz jornalismo, é o método que faz o jornalismo. A, a, o que deu gasolina para aquele caso foi o fato de que o promotor que assumiu o caso deu uma velocidade para os acontecimentos e afirmava categoricamente e sem sombra de dúvidas que ali naquela escola acontecia coisas horríveis. E uma parte grande da imprensa embarcou na narrativa do promotor sem ouvir o outro lado, sem checar, né? Acreditou na narrativa do promotor. Então, é um erro jornalístico, sem nenhuma sombra de dúvidas, mas que está ali associado a um erro de investigação da promotoria, porque aquele promotor não tinha nenhuma prova de nada que ele sustentava. Então, a gente não pode achar que o caso Escola Base é um caso provocado pela imprensa, simplesmente. Acho que é mais complexo que isso. Mas, professora, a gente não. Ali, eu me lembro bem disso, porque eu já era jornalista naquela época, e a gente ali não deixou de cumprir um ponto básico do que a gente aprende na universidade, que é checar toda a informação que recebe. Mas é isso que eu estou dizendo, Não, mas ali, isso. sabe, se fosse só o Solar que tivesse pisado na bola, é uma coisa, mas ali havia um grupo de jornalistas e todos ficaram na mesma barca furada do delegado de polícia, do promotor público, ou seja, deixaram de ouvir outras fontes, né, que não aquelas. Esse é um caso exemplar de erro jornalístico em que o método que a gente aprende nas escolas, que é o método de checar as informações, não foi cumprido, não foi ouvido o outro lado. Nesse sentido, eu acho que o documentário que está aí na Globoplay agora com Valmir Salaro é muito interessante para discutir esse assunto, né? Ele fala isso, conversei com o Valmir a respeito, ele acha isso também, de qualquer maneira, ele entende aquilo como um erro cometido, e como um erro cometido, só que
não foi um erro cometido só por ele, embora Sim, a mim me parece ter sido ele o único sim. que faz esse reconhecimento público. A imprensa, de uma forma geral, mas do Brasil, ela nunca faz uma autocrítica. É muito difícil isso. O que ele fez é até meio que inusitado, né? Admitir um erro. Agora, o que é interessante também, que nesse caso em especial, ele mostra, primeiro, a importância da verdade, né? O que uma notícia pode, que não é correta, pode provocar na vida das pessoas, né? A responsabilidade que o jornalista tem e que o jornalismo tem, né? O compromisso que ele deve ter com a verdade, porque ali destruiu a vida das pessoas, destruiu o negócio deles e simplesmente, quer dizer, tudo bem, eles foram ressarcidos aí com Nem foram, né? Nem foram a tempo. Nem não foram. foram a tempos com indenização, mas isso não Uma tira. delas, inclusive, por uma questão de advogado, não conseguiu, né? Exato. Inclusive que está viva até Mas, hoje, a Paula nunca conseguiu o ressarcimento financeiro. então, mas de qualquer maneira fica aquela ferida nas pessoas, né? Porque são pessoas marcadas, né? Para Sim, isso. nos filhos. O documentário mostra isso de maneira exemplar, porque vai atrás dos descendentes. é, aquilo não houve reparação possível mais. Aquilo, você acabou com a vida daquelas pessoas, as pessoas que foram se reconstruíram a duras penas, enfim, são sobreviventes, né? São Sim, e aquele sobreviventes. estrago, né? Não havia nem rede social. Imagina se Então, existisse. no momento em que a Globo exercia uma grande hegemonia sobre o público, né? Então, a gente sabe, e eu acho que o Valmir, ele entende essa responsabilidade, e ele tem um sofrimento muito pungente, sincero com isso, que ele mesmo diz, não, não comparo, ele falou isso publicamente, assim, o sofrimento que eu tenho por ter errado não é comparável ao sofrimento provocado nas pessoas. Então, ele não é uma atitude de autocomiseração de maneira nenhuma, mas é muito possível ver ali que não há como, né, você restaurar aquilo que eles tinham produzido, né? Então foi uma situação, é um dos momentos mais tristes da história do jornalismo brasileiro. E vocês usam esse, esse, esse caso como exemplo para os alunos? Primeiro semestre, na primeira semana de aula. E ainda que do ano passado para esse a gente teve essa sorte, né, do lançamento do documentário pela Globoplay, o Valmir foi lá conversar com os alunos sobre o caso. Então, mas assim, o curso na FAP existe desde 2015. Não teve um ano que eu não dei esse caso nas minhas aulas. Eu sempre cito também esse caso quando eu dou aula ou quando eu dou algum treinamento, né, para mostrar a responsabilidade, o cuidado que a gente tem, ou quando eu falo a executivos, né, o cuidado que o jornalista tem que ter, né, para trabalhar a notícia, as fontes, né, a importância de se passar uma informação correta, essa coisa toda. Bom, professora, eu vejo que a senhora é uma otimista e me Não, eu não sou uma contagiou. otimista, eu falo que eu sou uma pessimista otimista. Eu sou uma pessimista otimista. Foi o que eu falei, assim, eu não acho que nós estamos numa. Mas eu não tenho nostalgia do passado. É diferente, né? Eu não tenho nostalgia do passado. Eu tenho até um livro aqui que aquele autor, o Bauman, ele retrotopia, um conceito ótimo, né? Ter nostalgia pelo passado é um perigo. É um perigo. Achar que o passado foi melhor do que o presente é um perigo. Eu não sou otimista, eu não acho que o presente está bom, mas eu não acho que o passado era melhor.
né? Eu acho que cada época tem seus desafios. Eu acho que, eu acho que o mundo das redes sociais é um desafio enorme, é uma caixa preta gerindo consciências. Eu acho isso terrível, eu acho os efeitos que isso pode provocar socialmente são horríveis. Eu acho que o jornalismo tem muito a melhorar nos seus próprios procedimentos. Assim, eu não sou ingenuamente uma otimista, mas eu não olho o passado com nostalgia, porque olhar o passado com nostalgia faz com que a gente não veja os grandes defeitos que o passado tinha. A gente também tende a idealizar um passado, que é esse o sentido de retrotopia, né? Colocar uma utopia no passado. Idealiza o passado como se no passado, se o passado fosse tão bom, a gente não estava onde a gente está. Porque foi o passado que nos trouxe a esse lugar, né? Então, acho que do ponto de vista macro, social, no passado a vida foi pior para as mulheres, a vida foi pior para os negros, a vida foi pior para trabalhadores que foram tratados em situação de escravidão, e isso era naturalizado. Acho que, assim, tem uma coisa no passado do jornalismo que todo mundo comenta pouco, que é o quanto que o assédio moral era naturalizado nas redações. Esses dias eu falei assim, Não havia preocupação com a diversidade, isso é fato. não, e o assédio moral era Sim, naturalizado nas redações. Os chefes, assim, era uma gritaria sem fim. não, eu presenciei coisas, eu trabalhei no Grupo Folhas também, e eu presenciei coisas terríveis na redação também, nesse sentido. Porque eu também, porque o assédio moral, assim, hoje, muita gente conta essas situações de assédio moral fazendo piada hoje em dia, mas era assédio moral, Sim, entendeu? Então, assim, eu não idealizo o passado. Eu acho que nós temos muitas questões importantes para lidar no presente, cada época tem seus desafios, a gente tem o nosso, e o nosso dever, como jornalista, ou como intelectuais que falam de jornalismo, ou como professores de jornalismo, é entender quais são as nossas questões e seguir em frente. perfeito. Professora, eu agradeço. Pena que o nosso tempo é curto também, mas eu gostei muito, aprendi bastante com você, tá? Imagina, eu que Pode falar, agradeço aí eu vou a deferência.